sei. Olha, Fernando Haddad, como disse aí o Dante, disse nesta segunda-feira que a equipe econômica concluiu a modelagem do novo arcabouço fiscal, que seria aí o conjunto de medidas para substituir o atual teto de gastos. Zé, o Igor Damasceno, ele vai contar aqui para a gente o que já foi antecipado em relação a esse novo arcabouço fiscal. Igor, boa noite para você. Oi, Dante, boa noite para você, boa noite novamente para todos que nos acompanham. Pois é, havia uma expectativa que esse texto que define o novo arcabouço fiscal fosse apresentado ao presidente Lula ainda hoje. Isso não aconteceu. O ministro Fernando Haddad disse em coletiva de imprensa, além do Ministério da Fazenda, que esse texto ainda precisa ser entregue, precisa ser apresentado aos demais membros da equipe econômica. Quem são esses membros? Os secretários do Ministério do Planejamento, chefiado pela ministra Simone Tebet, que também deve ter conhecimento sobre esse novo arcabouço fiscal elaborado pelo Ministério da Fazenda, e inclui também o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. Então, eles dois vão ter acesso a esse texto elaborado pela equipe de Fernando Haddad. Se concordarem, esse texto já deve ser apresentado ao presidente Lula ainda nesta semana. Se não, o texto volta para a equipe econômica de Fernando Haddad para fazer alguns ajustes e também para evitar rusgas com Simone Tebet. A gente lembra que Tebet e Haddad têm aí uma visão totalmente diferente da economia. Ela é um pouco mais liberal, ele defende um Estado um pouco mais forte, então pode haver algumas divergências. O novo arcabouço fiscal deve substituir o atual teto de gastos, sob o argumento do Congresso Nacional de que o teto nunca foi respeitado desde que foi feito, desde que foi elaborado pelo então presidente Michel Temer em 2017. A grande meta, o objetivo da nova âncora fiscal é que ele controle os gastos públicos para segurar a inflação, estabilizar a economia e trazer de volta a chamada reindustrialização, ou seja, trazer um crescimento, voltar à geração de empregos e crescimento do setor industrial, que está bastante defasado desde o início da pandemia de Covid-19. A expectativa é que o texto do novo arcabouço fiscal ande lado a lado com o texto da reforma tributária, porque os dois assuntos mexem com a economia, mexem com o país, mexem com a economia. Então, esses dois textos são tratados com prioridade por toda a equipe econômica e caminham lado a lado. Vamos ouvir o que disse Fernando Haddad em coletiva de imprensa lá no Ministério. Fechamos o desenho do arcabouço fiscal internamente e agora eu vou tratar disso com a área econômica antes de apresentar ele, porque não pode ser uma proposta da Fazenda. Aliás, será uma proposta da sociedade, porque vai envolver uma lei complementar a ser aprovada pelo Congresso Nacional. Então, nesse momento, nós estamos com o nosso desenho fechado, vamos apresentar para a área econômica, levar ao presidente Lula e encaminhar para o Congresso Nacional. Bom, então até quarta-feira, a expectativa pelo menos é essa, é que Simone Tebet e Geraldo Alckmin deem um sinal verde ou não deem alguma resposta a respeito do texto da nova âncora fiscal. Se o sinal for verde, então o texto já segue automaticamente para o Palácio do Planalto para a aprovação do presidente Lula. A partir daí, com o aval da equipe econômica, cabe à equipe política, a ala política do governo, decidir se apoia ou não esse texto que deve ser definido, que está sendo elaborado pela equipe econômica de Lula. Nessa mesma coletiva, me dê só alguns 30 segundinhos para trazer uma nova informação. Nessa mesma coletiva, o ministro Fernando Haddad falou a respeito do programa Desenrola Brasil, que quer perdoar a dívida de milhões de brasileiros para que eles voltem a ter crédito e assim ter aí o poder de compra aumentado. Diferente do que nós estávamos imaginando, o programa Desenrola Brasil não deve perdoar 100% da dívida, e sim o percentual de perdão varia de acordo com a dívida e com a capacidade de pagamento do endividado. O sistema para desenvolver o programa Desenrola Brasil já está quase todo finalizado e quando isso acontecer, o programa será anunciado pelo ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, e pelo próprio ministro Fernando Haddad. Volto com vocês. Para notícia boa, você pode usar até mais do que 30 segundos, Igor. Depois a gente resolve por aqui, viu? Porque tá aí uma coisa que está sendo muito aguardada, é esse desenrola e esse novo arcabouço fiscal também junto com a nova reforma tributária. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Esse novo arcabouço fiscal, gente, a gente não tem ideia ainda do que ele possa ser, mas a gente sabe que
ele vai ser levado, né, se for aprovado, aí vai para esses outros ministros, e aí vai para Lula, e se Lula aprovar, eles querem apresentar isso até a próxima reunião do Copom, que é aquele Comitê de Política Monetária, e aí sim fazer a apresentação formal do que seria esse novo arcabouço fiscal. Eu estou curiosa para saber o que vai ser essa nova âncora, né, que vai dar esse equilíbrio às contas públicas, porque a gente já está numa situação muito difícil de comprometimento do dinheiro público. Né? Sim, e a gente tem um prazo para fazer isso. A gente lembra que quando houve a revogação ali do teto fiscal até agosto, né, do nosso arcabouço anterior, que era o teto de gastos, tinha esse prazo para que uma nova medida fosse feita. E aí me traz essa desconfiança se vai conseguir tramitar de fato junto com a reforma tributária, porque a reforma tributária parece que ela precisa ter muito mais discussão nesse momento, ela não tem um prazo estabelecido, é uma vontade do governo de resolver essa situação logo, mas não é tão fácil. A gente está vendo essa situação de incentivos fiscais que a gente está falando daqui, mas não pega só aqui, tem outros estados do país onde há uma situação, se não tão igual, mas que traz algum prejuízo em caso de reforma. Então, me parece, pelo menos aqui, a gente sem analisar ainda o texto, porque como o próprio Haddad falou ali, ele ainda é interno, nada foi conhecido sobre ele, me parece que ele pode ter uma tramitação um pouco mais célere por conta do prazo, que tem, obviamente, para ser aprovado, mas também por ser uma coisa um pouco mais fácil de resolver com a base aliada, até porque o governo não pode perder essa base aliada, até por isso que a gente estava falando inicialmente sobre a União Brasil. Pois é, então vamos aguardar para ver o que vai sair dessa nova ideia aí de arcabouço fiscal, a nossa âncora, aquilo que permite que as contas públicas fiquem em equilíbrio no momento de muito desafio para o Brasil, porque a gente sabe que o gasto público está em excesso, mas a gente precisa dessa âncora mais do que nunca, já que querem extinguir aí o teto de gastos, que a gente lembra que foi criado pelo governo Temer, lá em 2016, e desde então não vem sido cumprida, não foi cumprida, principalmente aí por conta da pandemia, porque teve que pagar Auxílio Brasil. A gente vai aguardar aí o que vai surgir dessa proposta.